Por favor, abram a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 2. O título da nossa mensagem nesta manhã: Da manjedoura para a sua casa. Da manjedoura para a sua casa. Nos coloquemos em pé, nós vamos fazer a leitura da palavra dos versos 1 até o versículo de número 11. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles, acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. Eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados no sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Querido Deus e eterno Pai, talvez nesta manhã, nós que viemos também adorar o seu Filho aqui na igreja, tenhamos que sair da igreja nesta manhã por outro caminho. Não mais pelo mesmo caminho que viemos, mas por outro caminho. Porque Deus quer transformar nossa vida. Deus quer transformar nossos pensamentos, nossas atitudes, através do nascimento do seu Filho Jesus Cristo. Fale conosco, que da manjedoura Jesus possa vir conosco para a nossa casa, e que realmente nossas vidas sejam completamente rendidas aos cuidados de Jesus, à proteção de Jesus e a serviço de Jesus. Fale com cada pessoa aqui presente nesta manhã, e não deixe que ninguém saia vazio. É o que eu te peço agradecido, no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Da manjedoura para sua casa. Os magos do Oriente, esses homens representam talvez um dos maiores mistérios do Novo Testamento, porque há muitas coisas que nós não sabemos e não conseguimos saber a respeito desses homens. Primeiro, a Bíblia diz que eles vieram do Oriente, mas qual parte do Oriente? Alguns acham que eles vieram da Babilônia, mas ninguém pode afirmar com certeza. Não sabemos quantos magos vieram ver Jesus. Alguns acham que eram 3 magos. Alguns hinos até dizem 3 magos, mas também não sabemos com certeza. E não sabemos exatamente quando eles chegaram e quantos dias ou até meses de vida Jesus já tinha quando eles chegaram. Não sabemos como eles descobriram que a estrela era a estrela do nascimento de Jesus. Então veja que há muitos mistérios ao redor desses magos. Portanto, esses homens constituem um grande mistério na palavra de Deus. Mas, irmãos, há muitas coisas que sabemos sobre eles e que podem abençoar as nossas vidas aqui nesta manhã. Primeiro, nós sabemos que eles eram homens sábios. Sabemos
que eles buscaram conhecer a Jesus Cristo. Sabemos que aqueles que realmente desejam conhecer a salvação, há de encontrá-la. Jeremias 29:13 diz: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E nós sabemos que eles não encontraram Jesus na manjedoura. Quando eles chegaram a Belém de Judeia, Jesus já estava em sua casa. Veja o verso 11: e entrando na casa, não mais numa manjedoura, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. A palavra mago, nome mago, quer dizer sábio. No Oriente, esses homens eram considerados sábios, porque eles estavam sempre atrás do conhecimento, sempre atrás do saber. Mas em Belém de Judá, eles foram sábios porque buscaram a verdade e a encontraram. Todos que encontram a verdade são sábios. O que podemos aprender com os magos do Oriente nesta manhã? Em primeiro lugar, é sábio manter Jesus em sua casa. O lugar de Jesus não é na manjedoura. Ali ele apenas nasceu, no meio dos animais. Mas o lugar dele é dentro da casa, com os pais e com os filhos. Hoje muitos lares estão destruídos por falta da presença de Jesus. Eu sempre digo para os casais que fazem aconselhamento pré-nupcial comigo, eu digo que geralmente a lua de mel vai durar de 2 a 3 anos, mas ela acaba. Mais cedo ou mais tarde, ela acaba, e o que vai persistir entre o casal é o relacionamento que eles têm para com Deus. E o mesmo tipo de relacionamento que ele está tendo para com Deus e ela está tendo para com Deus é o relacionamento que terão um para com o outro. Por quê? Há muitos lares sem a presença de Deus neste dia. Primeiro, porque muitos acham que o lugar de Deus é só aqui na igreja. Existe a mentalidade velho testamentária que Deus mora dentro de um edifício. Ou seja, você se encontra com Deus dentro do edifício e você se despede de Deus de dentro daquele edifício. Mas nada está mais longe da verdade. Deus não habita um edifício. Deus habita as pessoas salvas, e quando elas se reúnem, a presença de Deus está presente naquele lugar. O prédio é um lugar de abrigo, mas a alma do salvo é a eterna habitação de Deus. Paulo disse isso em Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então nesta manhã, Deus está em mim, Deus está em você, e nós estamos juntos, e Deus está aqui, amém, irmãos? É por esta razão que Deus está aqui, porque Ele está em cada um de nós, e nós estamos juntos. Daí a importância de estarmos na igreja, a importância da reunião na igreja. Quando eu era criança, tinha acabado de me converter, eu sempre perguntava para o meu pai: pai, hoje haverá igreja? E meu pai, com bastante sabedoria e paciência, me respondia: igreja, meu filho, nós temos todos os dias, mas os cultos só na quarta e nos domingos. Então meu pai estava me ensinando que eu era a igreja, ele era a igreja, e que Deus não habita em um prédio, mas Deus habita nas pessoas. Por isso não faz diferença alguma um prédio de 100 lugares ou uma catedral para 5.000 pessoas. O que faz uma igreja não é o prédio, o tamanho do prédio, mas é a presença das pessoas que frequentam aquele lugar. Por isso, a nossa insistência para que os filhos de Deus estejam se reunindo e estejam comungando juntos, porque é essa união que faz a presença de Deus ser real neste lugar. Eu tenho certeza que todo lugar para onde eu vou, eu levo a presença de Deus.
Tenha essa certeza desde que você seja uma pessoa salva. Paulo disse em 1 Coríntios 6,16, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, nele habitareis, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então é assim que uma igreja funciona, Deus habitando cada um de nós, Deus andando no nosso meio, Deus habitando entre nós, desde que estejamos juntos, desde que estejamos congregando. Quantos estão entendendo isso? Muitos lares não possuem a presença de Deus, porque os pais e os filhos acham que Deus se encontra apenas no ambiente chamado de igreja. Mas além disso, muitos lares teriam vergonha, da presença de Deus. Porque se Deus está apenas aqui na igreja, no prédio, então Ele não sabe o que nós estamos conversando em nossa casa, o que nós estamos assistindo em nossa casa, e principalmente como é o nosso relacionamento dentro de nossa casa. Ele não está vendo as brigas, Ele não está ouvindo os palavrões, Ele não está vendo as críticas que fazemos dentro do lar. Lê do engano, pois Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Há muitos anos, quando eu ainda era aluno da primeira universidade que eu fiz, eu falei mal de um professor. Um colega de classe passou por mim no corredor e me perguntou se eu gostava de tal matéria. Na época, eu estava frio espiritualmente, longe de Deus, e falei mal da matéria e falei mal do professor da matéria. Mas, para minha vergonha, o professor estava bem atrás de mim. E ele ouviu tudo que eu falei. Ele passou por mim, me cumprimentou e foi embora. Eu acho que nunca senti tanta vergonha em toda a minha vida como naquele dia. Imediatamente pedi perdão a Deus, pedi perdão àquele colega, fui atrás do professor para ser perdoado também. E eu disse: professor, a sua matéria é boa, o senhor é um ótimo professor, é eu que tenho sido um mau aluno, por favor, me perdoe. E assim também, eu acho que há muitos casais e filhos que precisam sentir vergonha e pedir perdão para Jesus pelo tipo de vida que estão vivendo dentro de casa. Jesus quer abençoar a sua casa, mas Ele não está recebendo permissão para isso. Ele abençoou a casa de Pedro com saúde e cura. Ele abençoou a casa de Zaqueu com salvação e prosperidade. Ele abençoou a casa de Lázaro com a vida e a comunhão. E Ele quer abençoar a sua casa também, mas Ele precisa ser reconhecido e convidado. Então os magos do Oriente descobriram que é sábio manter Jesus em sua casa. E o que mais aprendemos com esses homens? É sábio adorar a Jesus em sua casa, e prostrando-se o adoraram dentro da casa. A verdadeira adoração é a humilhação do nosso eu, é a humilhação do nosso ego, enquanto exaltamos a pessoa do nosso Deus. Em inglês existe uma expressão que eu não consigo traduzir honestamente para o português. A expressão é: it is not about me, it's about him. Não é eu, mas é ele. Não é a meu respeito, mas é a respeito dele. Só que no português não soa do mesmo jeito. Mas no inglês mais ou menos quer dizer isso: pare de pensar em você, pare de se colocar em primeiro lugar. A vida não gera ao seu redor, a vida precisa girar, melhor dizendo, ao redor de Jesus Cristo. A verdadeira adoração é a humilhação do nosso eu, enquanto exaltamos a pessoa de Deus. Os magos se humilharam na presença de um bebezinho, uma criança de 1 ou 2 aninhos de idade, não sei. No Oriente eles eram sábios, eles eram grandiosos, mas naquela casa eles eram súditos, eles eram pequenos. Alguns anos atrás,
eu presenciei uma cena triste. Um pastor mais velho repreendendo um pastor mais novo. Mas a repreensão foi injusta. Depois que o pastor mais velho foi embora, eu perguntei para o pastor mais novo por que ele não se defendeu daquela injustiça. E ele disse: se eu me defendesse, eu não estaria glorificando a Jesus Cristo. Se eu me defendesse, eu estaria me roubando de uma bênção. Aprendi com aquele irmão que orgulho e adoração não caminham juntos. É impossível adorar a Deus enquanto você estiver adorando a si mesmo. Este pastor, que foi então injustamente repreendido, me contou naquele dia que ele tinha o costume de orar dentro do banheiro, ajoelhado, com os braços ao redor do vaso sanitário. Por quê? Para não se esquecer que ele era um verme e que Deus é o Todo-Poderoso. Quantos têm o costume de orar dentro de casa, de ler a Bíblia dentro de casa e de adorar a Deus dentro de casa? Nós fomos convidados para jantar com uma família de diácono da igreja. E chegando lá, nós jantamos, e depois da janta, o pai, a esposa e os filhos foram para o piano. E a esposa começou a tocar, e o pai e as crianças começaram a cantar, mas eles não paravam. Eles fizeram aquilo por mais de 1h30. E olha que nós tínhamos acabado de vir de um culto. E eu fiquei pensando, com a minha mente maligna, que eles estavam fazendo aquilo apenas para nos impressionar, porque nós éramos convidados, nós éramos missionários. Mas depois de tudo, o pai me chamou de lado e disse: irmão Rômulo, nós fazemos isso todas as noites. Nós não vamos para a cama sem cantar pelo menos por 1 hora ao nosso Deus. Nós fazemos isso desde que nossos filhos eram bebezinhos. Foi mais ou menos o que os magos fizeram. Dentro de uma casa, eles adoraram a Jesus, eles se prostraram diante de Jesus. Só que a maioria dos crentes só adora Jesus na igreja, e olha lá, muitos não cantam, muitos não oram, muitos ficam faltando aos cultos desnecessariamente. Muitos pais fazem questão de separar o lar da igreja e a igreja do lar, só para depois perder os seus filhos para as drogas e a prostituição. Aí depois os pais dizem: mas nós criamos os nossos filhos na igreja, não sabemos como eles se desviaram. Mas eu sei, vocês separaram muito bem a casa da igreja e a igreja da casa. É sábio manter Jesus em sua casa, mais sábio ainda, adorá-lo em sua casa. Meus irmãos, é a melhor educação para os nossos filhos e o melhor seguro de vida para a nossa família. E o que mais podemos aprender com os magos? Em terceiro lugar, é sábio reconhecer Jesus como Senhor de sua casa. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, presentes, ouro, incenso e mirra. Os presentes de Jesus, ou que Jesus recebeu dos magos, foram os mais caros possíveis. Não foram presentes de elefante branco, mas presentes de grande valor. No passado, o coral da nossa igreja tinha o costume de fazer um amigo secreto no final de ano, e as pessoas tinham que trazer algo de casa para trocar com os outros. Era chamado de elefante branco, algo que você não precisava mais, que você não queria mais, ou que você não gostasse mais. Então você podia levar e dar de presente para uma outra pessoa. Ou seja, aquilo que eu não quero mais, aquilo que não me fará falta. Os magos não fizeram assim. Eles deram do melhor para Jesus. A Bíblia diz que eles eram sábios, mas não diz que eles eram ricos. Todavia eles deram riquezas para Jesus. Talvez todas as suas economias, talvez todas as suas riquezas. E a história ainda se repete na vida de algumas pessoas sábias, como o irmão Paul Paleo.
Ele era um mero eletricista dos Estados Unidos. Foi a Nicarágua para ajudar na reconstrução de uma igreja que havia sido destruída por um furacão. Lá ele viu que os piores materiais haviam sido doados para a reconstrução da igreja, que as piores ferramentas estavam sendo usadas para a execução do trabalho. Aí ele pensou, mas se é para Deus, precisamos usar as melhores ferramentas e doar os melhores materiais? Aí ele voltou para os Estados Unidos e ele organizou o CWE, uma organização filantrópica que agora constrói igrejas na África e na América Latina. Paul Paleio acreditava e acredita que Jesus merece nosso ouro e não bronze, e muito menos a lata. Os magos foram generosos para com a família de Jesus, ouro, incenso e mirra. E há quem diga que foi com esses presentes, ouro, incenso e mirra, que Jesus Cristo, que José conseguiu levar Jesus e Maria para o Egito e sustentá-los ali por vários anos. Mas cada um desses presentes representa o senhorio e o poderio de Cristo em nossas vidas. O ouro simboliza a realeza de Jesus. Através daquele ouro, os magos estavam chamando Jesus de rei. Veja que eles perguntaram no versículo 2, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Em outras palavras, eis aqui o ouro que nós estamos ofertando para o rei. Nos tempos bíblicos, o rei era a pessoa mais importante de uma nação e ele merecia respeito, honra e glória. No Velho Testamento, Mefibosete, ele era um homem aleijado, ele não podia andar, ele praticamente não tinha pernas, e ele foi chamado para a presença do rei Davi, e quando ele se aproximou do rei Davi, ele foi levado à presença do rei Davi, ele olhou para o rosto do rei Davi, e ele se sentiu bem pequeno. A Bíblia diz que quando ele viu o rei, ele caiu com o seu rosto na terra, e se prostrou diante do rei. E foi isso que os magos fizeram na presença de um bebê. Eles eram sábios, mas eles caíram com o rosto em terra e adoraram um bebezinho. E a partir daquele dia, Jesus se tornou o rei deles. Sem dúvida, eles voltaram para o Oriente, de onde eles vieram, e continuaram servindo ao único e verdadeiro Deus que existe. Todos os meses, quando você e eu também entregamos o nosso ouro, os nossos dízimos, nossas ofertas, nós estamos mostrando que Jesus Cristo é o nosso Rei. E além do ouro, o incenso. O incenso simboliza o sacerdócio de Jesus. O incenso era um tipo de perfume muito usado dentro da casa de Deus. Os sacerdotes, quando eles saíam do templo, saíam com aquele perfume em suas roupas. E assim também Jesus Cristo está diariamente na presença de Deus o Pai, carregando sobre si o perfume de Deus. Por isso que eu digo, quem anda com Jesus, carrega sobre si o perfume de Deus. Veja Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, quanto mais tempo nós passamos com Jesus, mais nós exalamos o perfume de Deus, porque Jesus está o tempo todo ao lado de Deus. Lembro-me, alguns anos atrás, um jovem da nossa igreja, 15 aninhos de idade, pegou o fusquinha do pai, carro que o pai tinha acabado de comprar, e a criança pensou que tinha engatado uma primeira, mas deve ter engatado uma ré, porque assim que ele acelerou, o carro deu uma ré e bateu numa árvore, amassando a traseira do carro completamente. Aí as tias e a mãe do menino correram para mim e disseram: pastor, interceda por ele junto ao pai, porque quando o pai ver o que aconteceu, vai lhe dar uma surra. E então, antes que o pai soubesse do ocorrido, eu falei com ele, intercedi pela criança,
E o pai desistiu da surra e deu apenas uma bela bronca. E assim também Jesus intercede por nós. Amém, irmãos? Eu e você merecemos uma bela surra. Nós merecemos o castigo de Deus pelos nossos pecados. Nós merecemos o pior. Nós merecemos a justiça. Mas Jesus nos defende, Jesus nos protege diante de Deus. E Deus ama o Filho. E por isso Deus também nos ama nesta manhã. Os magos deram ouro, incenso e deram mirra. E a mirra simboliza o sofrimento de Jesus por nós. A mirra era um tipo de óleo usado para embalsamar o defunto. E a mirra foi usada no corpo de Jesus após a sua crucificação. De alguma forma, os magos sabiam que aquele bebezinho iria sofrer. Sabiam qual era a missão de Jesus aqui na terra. Eles realmente eram sábios, porque eles sabiam quem Jesus Cristo era, e eles sabiam onde Jesus iria nascer, e onde Jesus estava, e eles sabiam o que Jesus veio fazer no mundo. Isso tudo é sabedoria. Então eu creio que eu habito no meio de pessoas sábias, amém, irmãos? Porque todos nós também conhecemos quem é Jesus, de onde ele veio, para onde ele foi e o que ele fez. E agora a Bíblia diz, em Provérbios 13, 20, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Aí eu pergunto, você tem sido sábio ou você tem sido tolo? Você tem andado com os sábios ou com os tolos? E dependendo de sua resposta, você também já conhece qual será o seu futuro. É sábio manter Jesus em sua casa, é sábio adorar Jesus em sua casa, e mais sábio ainda, reconhecer o senhorio de Cristo em sua casa. Então, nesta manhã, da manjedoura para a sua casa, quais mudanças você precisa fazer a partir de hoje em sua casa? Faça porque nós estamos nos aproximando do final dos tempos. Esse é o melhor momento, não por causa de um novo ano que se aponta, mas eu diria uma nova era que se aponta. Eu não quero frustrar os seus planos, quer seja de casamento ou de qualquer outra conquista nesse mundo. Mas eu quero que você saiba que nós estamos muito prestes a sermos transportados. O Natal sempre nos remete ao arrebatamento da igreja. Por quê? Porque Jesus Cristo já veio uma vez. E todas as profecias a respeito da sua primeira vinda foram cumpridas na íntegra. Isso quer dizer que todas as profecias a respeito da sua próxima vinda também serão cumpridas na íntegra. E é só o que está faltando, a volta dele e nada mais. Vamos fechar os olhos e vamos orar.